Este Fora da Política Não Há Salvação vai voltar a um tema pelo qual nós já passamos algumas vezes aqui em outros episódios do canal e do podcast, que é a questão do fascismo no Brasil, né? Os reflexos do fascismo europeu por aqui, os reflexos, digamos, não só contemporâneos ao fascismo original, mas também aqueles, podemos assim chamar, tardios, aqueles que têm chegado mais recentemente. Tratamos isso em alguns outros momentos, em outros episódios, como eu já falei, e a gente volta ao tema. E volta ao tema aproveitando um estudo, que é um estudo importante feito sobre talvez a mais significativa experiência fascista no Brasil, que é o movimento integralista brasileiro, né? E para isso eu vou discutir com os autores um livro sobre o movimento integralista, que é O Fascismo em Camisas Verdes, do integralismo ao neo-integralismo, que é de autoria do Leandro Pereira Gonçalves e do Odilon Caldeira Neto, e foi publicado pela editora da Fundação Getúlio Vargas. E agora acabou de sair também na sua versão em inglês, né? Foi publicado também em inglês para o público externo, basicamente o mesmo trabalho que sai também em língua estrangeira. Os nossos dois convidados de hoje são ambos professores de História na Universidade Federal de Juiz de Fora, né, de História Contemporânea e de História da América Contemporânea, pode-se definir os dois dessa maneira, assim que eles próprios se definem, do mesmo departamento, do mesmo programa de pós-graduação, e além disso eles fazem parte também do LAPS. Não é aquilo que a gente usa para escrever, mas o LAPS é o Laboratório de História, de Análise de História Política e Social. Não, Laboratório de História Política e Social. Na verdade, eu estou querendo que o A aí tenha algum significado além de continuar de laboratório. Laboratório de História Política e Social, e são também de um observatório do qual eu também sou membro, que é o Observatório da Extrema-Direita, do qual também já recebemos aqui alguns colegas que vieram tratar desses mesmos temas. Então, dito isso, eu quero dar as boas-vindas ao Leandro, as boas-vindas ao Odilon, agradecer aos dois por toparem essa conversa e começar perguntando o seguinte: Leandro, Odilon, aí vocês veem quem fala primeiro. O que motivou vocês dois a produção desse livro, né? Qual é o ensejo desse livro? Por que ele saiu e por que saiu agora, recentemente? Obrigado. Então, com a palavra. Você, Leandro. Bem, Cláudio, obrigado pelo convite. É uma satisfação muito grande estar aqui com você. Na verdade, esse livro nós escrevemos nos primeiros meses de 2020. Talvez tenha sido a primeira produção em pandemia que nós desenvolvemos, né? Não só em conjunto, né? Mas a primeira produção que efetivamente nós desenvolvemos. Tanto o Odilon quanto eu já estudamos o movimento integralista há alguns anos. Eu já há 20 anos já trabalho com o movimento integralista brasileiro, fascismo no Brasil, pensamento político do líder do movimento integralista, o Plínio Salgado. E no momento que ocorreu a eleição do Bolsonaro e o processo de radicalização política, nós começamos a perceber algumas transformações de algumas questões em algumas organizações e alguns grupos. Grupos políticos que muitos estavam escondidos passaram a ter um terreno fértil e favorável para determinadas ações públicas. Foi o caso, por exemplo, do ataque à produtora do Porta dos Fundos, em dezembro de 2019, quando grupos encapuzados foram para as redes sociais com camisas verdes, com uniforme integralista usado nos anos 30, para reivindicar o ataque à produtora de humor, né, de filmes do Porta dos Fundos, como uma resposta ao vídeo de Natal, ao filme de Natal de 2019, a última tentação, a primeira tentação de Cristo. Então, esses grupos, como os neo-integralistas, passaram a ter uma ação mais radical, como esse exemplo do ato terrorista de 2019, e de tantos outros que a gente pode elencar aqui na nossa conversa de hoje. Só para citar mais um exemplo, o ataque dos neo-integralistas na Unirio, em 2018, quando ocorreu uma série de manifestações antifascistas dentro da universidade, no contexto das manifestações do Ele Não,
e grupos neointegralistas invadiram a Unirio e queimaram bandeiras antifascistas. Então, esses movimentos e essas alterações da política dos últimos anos, claro, intensificada a partir de 2013, mas oxigenada a partir de 2018, nos coloca numa posição de reflexão. E como nós dois trabalhamos com o movimento integralista já há alguns anos, trabalhamos na mesma universidade, já somos parceiros de trabalho há muitos anos, além de sermos amigos, né, nós juntamos a necessidade acadêmica para levar para o público de uma forma mais geral a história, de como você mesmo disse, do principal movimento fascista não só do Brasil, o principal movimento fascista da América. O movimento integralista foi o principal movimento fascista fora da Europa. Então, nós não estamos falando de uma pequena organização que existiu no Brasil e ficou no passado. É algo que foi se reinventando, se recolocando na política, a ponto de hoje ser uma das bases de apoio do governo Jair Bolsonaro. Agora, o Bolsonaro frequentemente, inclusive, invoca, né, o lema dos integralistas, né, Deus, Pátria e Família. É interessante, mas ele acrescenta, pelo menos tem acrescentado mais recentemente, mais um, né, liberdade. E eu vi que nesses dias o André Ventura, né, que é aquele líder do Chega, né, o movimento de extrema-direita português, que até teve agora sua conta banida definitivamente do Twitter por transgressão frequente das regras, ele também invocou esse mesmo tema, né, recentemente, só que em vez de liberdade, ele falou em trabalho. E aí, estabelecendo mais dois paralelos aí entre Brasil e Portugal. Curioso é que esse mesmo lema era o lema do Salazar, né, durante a ditadura salazarista, Deus, Pátria e Família, e em Portugal também havia um movimento integralista, né? Só que o lema aí, no caso, era do Salazar, e esse movimento integralista, eu não sei, ele talvez não fosse exatamente igual ao brasileiro. Existe aí mais talvez um movimento saudosista da monarquia portuguesa, coisas que tais. De que maneira a gente pode, talvez, estabelecer duas relações aqui, né, entre esse passado e esse presente, considerando a invocação desse lema, e entre, digamos, o nosso integralismo e esse outro integralismo? Por que o termo integralismo? Acho que, talvez, explicando um pouco por que esse termo, a gente consiga entender, inclusive, o que são esses dois movimentos. Sim. Cláudio, primeiro, a satisfação poder conversar com você. Bem, a relação, né, dessa presença do lema integralista no cotidiano da direita radical brasileira, e particularmente da extrema-direita brasileira, não é uma grande novidade, né? A partir do momento que o integralismo incorpora e traz essa ideia da tríade Deus, Pátria e Família, naturaliza-se uma certa forma de cultura política, um elemento fascista dentro de uma cultura política autoritária que passa a ser projetado pelo próprio integralismo enquanto movimento de massa, mas também passa a ser incorporado por outras instâncias, de certa maneira, participantes dessa cultura política autoritária. Então, a partir do momento em que existe esse processo sistemático desta incorporação do lema Deus, Pátria e Família, e também, claro, com as suas variações pelo governo Bolsonaro, talvez o ponto mais importante a ser perguntado não é se o integralismo está dentro do governo Bolsonaro, mas sim de que maneira que o governo Bolsonaro, e talvez como uma forma de movimento político, o bolsonarismo se intercala ou se interage com uma tradição política previamente existente. Então, a contribuição do integralismo na história política brasileira, a contribuição do integralismo para essa cultura política autoritária, mais do que isso, para essa feição propriamente fascista, traz um pouco de alguma credencial fascista ou alguma forma de incorporação desse legado pelo bolsonarismo. E, claro, a utilização do Deus, Pátria e Família por grupos bolsonaristas, pelo próprio Bolsonaro, não é necessariamente uma incorporação exclusivamente integralista, né, mas é a incorporação de uma visão de mundo, é a incorporação de um modelo de sociedade, não de um modelo de sociedade de tipo fascista, mas sim um modelo de sociedade hierárquico, conservador, moralista, patriarcal, em busca de uma cristianização da sociedade e assim por diante. Então isso demonstra, de certa maneira, uma contribuição do integralismo para essas novas direitas,
uma contribuição do integralismo para a história do autoritarismo e do fascismo no Brasil e a sua presença não institucional nesses novos movimentos. Agora, a relação justamente desta similaridade não é, de modo algum, uma surpresa, né, uma certa forma de apropriação indébita do integralismo com seus outros movimentos congêneres. Como você mencionou, no caso do salazarismo, Deus, Pátria e Família era fundamental. No caso da França de Vichy também, Deus, Pátria, Família e Trabalho também se fazia presente, e tudo nessa ideia, né, ou seja, de uma sociedade orgânica, um nacionalismo orgânico, uma sociedade autoritária, um governo autoritário, um modelo patriarcal de família e de sociedade, regulação também do trabalho, e assim por diante. Sem dúvida alguma, como o Leandro mencionou, o integralismo, ele é o principal e maior movimento fascista, não somente no Brasil, mas também no continente americano. Mas as suas relações não estão circunscritas, e não estiveram circunscritas, tampouco na era dos fascismos, não estiveram circunscritas única e exclusivamente aos movimentos de corte, de tipo, de inspiração e de filiação fascista. O integralismo brasileiro, ele buscou uma articulação constante com movimentos, lideranças e grupos políticos organizados, assim como regimes políticos que transcendiam ao fascismo. Claro que o fascismo era o ponto de aglutinação, era o epicentro e aglutinação das atividades, digamos assim, das relações internacionais do fascismo brasileiro da década de 30 até a atualidade. Mas uma ideia de autoritarismo / conservadorismo, ela era fundamental para uma ampliação dessa esfera de relação, dessa esfera de articulação. A ideia de uma sociedade integrada, integral, coesa, orgânica, vertical, ela se fazia presente não somente nos movimentos de tipo fascista, como se fez também no caso do próprio salazarismo, que não é bem, existe, claro, um longo debate sobre a caracterização do Estado Novo Português. Eu e Leandro, a gente parte de uma linhagem de não assimilação do Estado Novo Português, do salazarismo como um movimento ou regime de corte fascista, mas, bem, existia um trânsito de ideias que se estabelecia nesse sentido. Então, dessa maneira, o integralismo, de certo modo, ele não é apenas uma reprodução de um legado fascista hermético, ele é uma reprodução, apropriação e criação, acho que o ponto é esse, é muito importante mencionar, que é uma criação de um modelo de uma sociedade autoritária, de inspiração fascista, de corte e orientação fascista, mas que também buscava outras esferas e outras articulações. E isso diz respeito também, não somente à possibilidade do integralismo brasileiro, aqui no caso a Ação Integralista Brasileira, dialogar com outras organizações de corte não fascista, de tipo não fascista, mas também a capacidade, a possibilidade do integralismo em ampliar as suas estruturas, as suas relações e a sua contribuição para essa cultura política autoritária brasileira, para além da feição única e exclusivamente fascista. Então, me parece que o integralismo ele tem um trânsito muito interessante entre passado e presente, para tratar da questão atual, mas também entre local e global, a partir dessa relação da era do fascismo, mas também com a era e as experiências autoritárias. Muito bem. Agora, dá para dizer, né, vocês falam num determinado momento, né, falando do velho integralismo, né, não estou pensando nesse novo, mas naquele ainda do Plínio Salgado, que quando chega o momento da democracia no país, né, 1945, e o integralismo se reveste de uma nova feição, né, no PRP, o partido lá que o Plínio Salgado criou, e que ironicamente, né, tem a mesma sigla do Partido Republicano Paulista, do qual ele foi membro, né, também no início aí da sua trajetória política. Vocês mencionam que havia um grande incômodo dentro do partido, e dentro, claro, né, das hostes integralistas, quanto àquilo que eles entendiam como uma certa acomodação, né, do integralismo à política institucional, né, a entrada, né, do Plínio Salgado na lógica da política institucional, a composição com outros partidos, enfim. E curioso que a gente vê, parece que isso de alguma forma se repetindo agora, com setores bolsonaristas, os mais ideológicos, poderíamos assim dizer, muito incomodados com a entrada eu vou até inverter a lógica aqui, tá? A entrada do governo no centrão.
Acho que é mais do que a entrada do Centrão no governo, porque me parece que é muito mais o governo aderindo ao Centrão do que propriamente o contrário, né? Entregando a gestão governamental a esse grupo. E desse ponto de vista também caindo numa lógica acomodatícia, né? Institucional, num certo sentido, já que essa política fisiológica é parte da institucionalidade do nosso sistema político, para o bem e para o mal, podemos assim dizer. E é possível também estabelecer nesse aspecto um paralelo essa recusa dos setores mais apegados ao fervor ideológico dessa institucionalização, dessa adesão à lógica institucional? Sim, Cláudio. O PRP é um caso a ser muito estudado ainda, porque o PRP, claro, sendo comparado a outros partidos políticos da época, como a UDN, PTB, obviamente ele teve uma composição bem mais reduzida, né? O que a gente chama de um partido nanico, né? O PRP era um nanico, só que era um nanico que fazia barulho. Era um nanico que fazia barulho principalmente pelo fato do passado de quem era esse nanico, né? É um nanico que um dia foi muito forte, né? Que foi a AIB, a Ação Integralista Brasileira. E mesmo sendo um forte nos anos 30 e um nanico a partir dos anos 40 e 50, tem uma figura que é essencial para a manutenção do ideal integralista, que é o Plínio Salgado. A gente tem que pensar um pouco no Plínio Salgado. O Plínio Salgado ele não é simplesmente um político que fez parte do movimento. Ele era o grande chefe do movimento integralista. Ele era o Mussolini brasileiro, falando a grosso modo. Ele era o chefe nacional, detentor do maior posto da hierarquia. Ele era integralista em caráter perpétuo, um doutrinador católico, religioso, antimaterialista, antiliberal, defensor de um Estado corporativista, vai popularizar o slogan do Deus, Pátria, Família, que nós estávamos falando agora há pouco. Inclusive, abrindo uma observação, o Deus, Pátria, Família, ele e o próprio integralismo, como o Odilon ressaltou muito bem, ele não pode ser caracterizado como um movimento apenas de base e formação nacionalista. Ele é um movimento nacionalista, só que o que forma o integralismo é justamente uma perspectiva mais ampla. É o diálogo, como você disse, com o próprio integralismo lusitano, com a intelectualidade católica brasileira, principalmente aquela que veio do centro Dom Vital, a própria Ação Française do final do século XIX. Tanto é que existiam monarquistas dentro do movimento integralista, justamente por conta desse discurso neomonárquico. Então, existiu uma circulação política muito forte nos anos 30. Uma circulação que não é difícil de ser observada hoje, né? Porque a circulação política do neofascismo, o Odilon pode falar muito melhor do que eu nesse sentido, mas essa circulação neofascista ela é muito ativa. O Deus, Pátria, Família, como você ressaltou, é usado por diversos outros grupos políticos. O próprio André Ventura, que alcançou notoriedade agora nessas últimas eleições legislativas de Portugal, de um representante para 12, né, no parlamento português. Assim como o Vox na Espanha. E aí que entra uma questão que é importante, justamente a formação de uma organização transnacional de extrema-direita, radical e nacionalista. Isso é observado agora na América Latina. Essa semana, evento na Colômbia de extremistas com a presença do Ernesto Araújo para debater os perigos que a esquerda representa na América, pode representar para a América Latina. É uma organização que tem Vox, tem André Ventura, tem família Bolsonaro, tem mexicanos que dialogam contra o presidente Obrador, enfim, uma aliança anticomunista. Então, o anticomunismo acaba sendo o ponto central de ontem, dos anos 30, do pós-guerra e do hoje. Né? Então, nos anos 30, essa política anticomunista é o que move o integralismo. Claro que ele tem toda uma defesa política, ideológica, mas
o que move o integralismo é o sentimento anti, né? É o antiliberal, é o anticomunista, né? No contexto do Estado Novo, em 1937, Estado Novo decretado, a IB é colocado na ilegalidade, os integralistas tentam atacar o Palácio da Guanabara em 38 para acabar com o governo, e em 39 Plínio Salgado vai para o exílio em Portugal. No exílio ocorre essa reestruturação da política integralista. Segunda Guerra Mundial. Plínio Salgado não poderia ser, após a Segunda Guerra Mundial, o mesmo fascista de antes. Por isso que o Odilon, como o Odilon disse, o salazarismo ele passa a ser para o Plínio Salgado a solução de uma política que muitos fascistas passaram a ter após a Segunda Guerra Mundial. Né? O Antônio Costa Pinto, que foi nosso orientador, né, cientista político, historiador português, ele afirma isso, que o salazarismo passou a ser uma espécie de passaporte para os fascistas no pós-guerra. E é a partir dessa perspectiva que o Plínio Salgado vai organizar o PRP. Só que os valores da simbologia fascista dos anos 30 não podem mais existir, porque o Brasil é democrático. O modelo fascista não vai ter mais representação nesse contexto de democracia. Então passa a existir o partido de representação popular, com determinados ideais próximos ao que era o integralismo dos anos 30, defesa do corporativismo, mas com uma questão simbólica bem mais limitada. O sigma é abolido, a camisa verde é abolido, a Anauê é abolido, toda aquela caracterização simbólica. O Plínio Salgado ele deixa de ser chefe do movimento, deixa de ser o chefe, como é chamado, para ser presidente do partido político. Então essa modificação é muito simbólica e isso vai desmobilizar o militante. O militante ele não vai se ver representado, porque o que o militante queria era o fascismo. E então, aquela estética também era fascista, né? Exato, a estética era fascista, então ele se via representado. Então, no momento que o PRP deixa de lado a estética fascista e passa a ser um partido político e começa a negociar com todos os outros partidos políticos, o PRP ele negociou com a UDN do Lacerda, ao mesmo tempo que estava negociando com o Brizola, no Rio Grande do Sul, do PTB. Né? Então, ou seja, o aspecto doutrinário ideológico de antes deixou de lado para uma política partidária. Né? Então, a grosso modo, é isso. O PRP é o centrão do pós-guerra. O PRP faz parte do centrão. Tanto é que ele faz parte do grupo da maioria no parlamento, no governo JK. Ele passa a ter cargos, ter aliança com o Juscelino, né, a ponto de justamente criar uma estrutura partidária favorável a determinadas ações dessa organização. Mas isso causou, como eu disse, uma desmobilização. Por isso que nos anos 50 o PRP vai tirar do armário a camisa verde, vai vestir de novo, coloca o sigma novamente para tentar dar uma agitada na militância, principalmente nesse contexto que envolve as eleições presidenciais de 1955, na qual o Plínio Salgado foi candidato à presidência derrotado, mas que colocou o PRP no governo do JK, e acaba tendo uma participação muito importante posteriormente no golpe de 64 também, né, devido à relevância política e ideológica do integralismo do passado. Isso acho que é muito importante observar. Né, a força do integralismo e dos integralistas. Quem eram os integralistas do passado que hoje, nos anos 60, né, naquele contexto, faziam parte daquele momento de ruptura democrática? Um exemplo só, Olímpio Mourão Filho. Olímpio Mourão Filho era capitão do Exército Brasileiro dos anos 30, na milícia integralista, e sai daqui de Juiz de Fora, rumo ao Rio de Janeiro, para deflagrar o golpe de 64. Né? Então, essas caracterizações elas são muito relevantes, realmente. Autor do Plano Cohen também, é bom lembrar disso. Exatamente. E o Plínio Salgado estava ciente de tudo ao lado desses campos, articulando, inclusive, a própria Constituição de 37. Exatamente. Odilon, você quer completar? Não, perfeito. Não? Perfeito. Eu ia só colocar uma coisa interessante, né? Essa transmutação do Plínio Salgado no pós-guerra, né, que, enfim, vai se acomodando, abandona a estética fascista, que depois ele retoma, mas num primeiro momento abandona. O Plínio Salgado era um intelectual, né? Acho que esse é um aspecto importante também a ser considerado. Foi uma figura participante na Semana de Arte Moderna, que completa justamente agora 100 anos.
era um escritor, e um escritor de qualidade. A gente não pode de modo nenhum negar isso, né? Tem que reconhecer essa qualidade que ele tinha como um escritor, e ao mesmo tempo era um líder do movimento político, né? A minha dúvida, né? Quer dizer, isso pode ter talvez, não sei, contribuído para a percepção que ele teve dessa necessidade de uma certa acomodação, de caminhar num sentido de uma moderação, uma compreensão mais sofisticada do momento que vivia, né? Dá para a gente imaginar algo parecido hoje, porque parece que a gente tem um certo descolamento entre, de um lado, o movimento político atual que teria algum tipo de relação com esse velho fascismo brasileiro, estou pensando no caso do bolsonarismo, que tem lá o seu grupo que eu chamei aqui mais cedo de ideológico, né, mas que eu estou pensando esses que bebem numa certa fonte intelectual, que tem a ver com o olavismo, tem a ver com o tradicionalismo, enfim, com uma série de perspectivas que, de qualquer modo, buscam ter um substrato teórico e doutrinário que lhes dê vida, mas de outro lado a gente vê o líder máximo desse movimento político como um indivíduo sem o menor preparo intelectual, né? Um indivíduo rústico, para dizer o mínimo, um indivíduo sem sequer modos à mesa, poderíamos assim dizer, para pegar uma imagem recente. Talvez isso dificulte uma transição no sentido de um movimento mais moderado em algum momento, ou vocês não enxergam dessa forma? Olha, acho que a questão intelectual, no caso pontual aqui de Plínio Salgado, ela tem que ser levada em consideração. Evidentemente que o Plínio Salgado é um ator, né, e um autor político que pensa a partir de uma dimensão ideológica, filosófica, política, intelectual, a sua relação da incorporação dos fascismos, dos processos de desfascistização, do fascismo envergonhado, talvez, aquele que começa a se reproduzir a partir de 1945, mas me parece que, para além dessa dimensão individual, tem também uma dimensão conjuntural que acaba fornecendo essa consideração, essa reconsideração do ponto de vista político-estratégico do integralismo mediante PRP. O cenário de desfascistização que ocorre a partir de 1945 globalmente, ele é um fenômeno de fragilização dos fascismos em diversas perspectivas. Se o integralismo ele era intelectualizado, isso não entra em discussão, ele era composto também por outras figuras intelectuais de renome, no caso da tríade, além de Plínio Salgado, Gustavo Barroso e Miguel Reale. E aqui só um parênteses, né? Quando a gente trata da questão intelectual, também não é uma espécie de elogio, né, dessa dimensão do intelectual. Mas é um fascista. fato, né? É um fato, só que, contudo, por exemplo, o caso de Gustavo Barroso, que era um intelectual de renome antes de ingressar na ação integralista brasileira, a contribuição do Gustavo Barroso ao integral. Exatamente. Mas a contribuição... foi presidente da BL, bem lembrado. Exato. A contribuição do Gustavo Barroso ao integralismo brasileiro não é uma contribuição altamente intelectualizada. Ele é um panfletário, um conspiracionista, um antissemita. Então, é uma figura intelectualizada, mas que dentro do integralismo também passa por um processo, digamos, de radicalização, obviamente, de fascistização, de impulsionamento de um discurso que de intelectual, ou de intelectualizado, ou em busca de um verniz intelectual, não tinha nada. No caso de Gustavo Barroso, isso é bastante nítido. No caso de Miguel Reale e Plínio Salgado, é diferente, sem dúvida alguma, é diferente. Agora, para além, então, esses dois, né, o Miguel Reale e o Gustavo Barroso, a partir do processo do fim da AIB, eles passam por um processo sistemático de afastamento do integralismo. Né? Eu diria, inclusive, de um processo de um certo esquecimento ou silenciamento da sua outrora tão efusiva participação nessas hostes. Então, para além de uma questão estratégica de Plínio Salgado, e acho que isso não pode ser desconsiderado, existia uma dimensão conjuntural, existia uma dimensão contextual. A partir de 1945, poucos querem se considerar fascistas. O caso, por exemplo, do movimento social italiano na Itália, evidentemente na Itália. O caso do MSI é um caso nítido de neofascismo e de referência à condição fascista. Mas se a gente for observar de uma maneira global, as organizações, as lideranças, os movimentos
que estavam afiliados a uma certa internacional fascista, após 1945 passam por um processo de desfascistização, buscam se alocar no campo da direita radical e assim por diante. Então, eu acho que, para além de uma dimensão de cálculo única e exclusivamente intelectual, a dimensão contextual é muito importante. Então, nesse sentido, eu acho que é necessário fazer esse preâmbulo aqui para pensar uma dimensão de comparação com Bolsonaro. Agora, sim, daí eu concordo contigo, Cláudio, que existe uma feição intelectualizada, né, nessa gestação ou gestão do bolsonarismo. Embora o anti-intelectualismo seja uma dimensão muito importante, eles forjam seus intelectuais. O Olavo de Carvalho foi uma figura, em certa medida, é uma figura de referência intelectual, de referência dogmática para o bolsonarismo. Isso não entra em debate. Podemos debater as suas ideias e às vezes, a sordidez das suas ideias, mas o seu papel estruturante, em certa medida, intelectual, não me parece entrar em debate. Agora, Bolsonaro, sem dúvida alguma, não tem essa robustez, não tem, talvez, essa capacidade e também não tem essa preocupação. E aqui é interessante, acho que é muito importante a gente... Desculpa, só pontuar, e precisaria ter, será? Não, ele não precisa, isso seria um problema, sem dúvida alguma. Porque o Bolsonaro, para além, se a gente for analisar o Bolsonaro, é interpretar também as dinâmicas das direitas globais, mas compreender também as facetas locais. O bolsonarismo não é apenas um fenômeno que incorpora a chamada direita populista e liberal, a direita radical, alt-right, o que quer que seja. Ele é também um processo de gestão dessas tradições políticas mais recentes. E a tradição política mais recente é a tradição militar. Os porões da ditadura são elementos circunstanciais para essa persona política de Bolsonaro. Então, é a figura que opera no sentido da radicalização, do uso da violência, da verborragia da violência, da sua dimensão anti-institucional e assim por diante. Então, ele é um caso com alguma particularidade que diz respeito também a essa história mais próxima, essa história mais recente, vinda, sobretudo, da extrema-direita militar. Então, assim, não é possível traçar um paralelo do ponto de vista de comparativo desta forma de pensar de Bolsonaro, né? Me parece que realmente ele não tem nenhuma tentação, nenhuma condição ou nenhuma iniciativa de moderar o seu discurso, porque a moderação para Bolsonaro é igual à morte, né? Embora Bolsonaro seja um anjo da morte, em certa medida, a moderação para ele é a morte da sua própria praxis política. Então, esse cálculo talvez nunca se passa na cabeça de Bolsonaro, passa de uma maneira muito terciária. Agora, é interessante, até a capa do livro de vocês é aquela live, vamos dizer assim, não sei se foi uma live, enfim, aquele vídeo que foi feito, acho que não era propriamente uma live, pelos responsáveis pelo ataque à Porta dos Fundos, né? Aquela cena parece aqueles tipos de vídeo que são feitos pelos grupos terroristas islâmicos e tal, depois de uma ação, ou às vezes até anunciando algum tipo de ação. A estética é muito parecida. Só que aquele é apenas um, né, dos vários grupos integralistas que nós vemos hoje. Quando a gente observa a trajetória da AIB, o que ela foi fazendo foi incorporar grupos menores ou grupos, vamos dizer, simpáticos a ela, ou aquelas posições que ela também tinha, para ser mais exato, e que foram de alguma maneira sendo absorvidos. Ela se tornou uma grande organização, pelo menos no tempo em que durou. E hoje a gente vê essa dispersão, né, de grupos integralistas, alguns aparentemente mais radicais, outros mais moderados, alguns que tentam se desvincular das ações de violência que os outros perpetraram. Como é que a gente pode entender essa situação hoje, né, desse integralismo pulverizado, esse integralismo com múltiplas frentes? Cláudio, só antes de entrar nesse ponto, se você me permite, só claro, fazer um breve complemento em relação a um ponto que o Odilon disse agora muito bem, mas que eu acho que dá até para fazer uma ligação com essa sua pergunta. Como o Odilon e vocês colocaram muito bem, Plínio Salgado era um intelectual, né? Como você relembrou, ele participa da Semana de Arte Moderna de 1922, uma participação muito pequena, mas participa, e tem uma importância muito grande após a Semana de Arte Moderna
num contexto literário. Os romances do Plínio Salgado foram extremamente elogiados por figuras como Monteiro Lobato, Menotti Del Picchia, enfim, toda uma geração, né, que dialogava de forma muito intensa no sentido da chamada descoberta do Brasil. Né? Então, o movimento integralista era um movimento intelectual, era um movimento de intelectuais. Existia a pregação da intelectualidade, existia o discurso em defesa do debate intelectual. Plínio Salgado era um autodidata. Ele nunca se formou em curso superior. Ele até se vangloriava muito disso. Ele dizia, como eu, um autodidata, posso liderar bacharéis, para justamente voltar à sua liderança. E as figuras que o Odilon ressaltou muito bem, Miguel Reale e o Gustavo Barroso, são figuras importantíssimas e que dão um entendimento desse pós-integralismo, porque o Miguel Reale e o Gustavo Barroso, eles, como o Odilon ressaltou muito bem, eles se desligam do movimento integralista. Gustavo Barroso, que já era mais velho, ele não exerce política no nível institucional após o integralismo, apesar de ter uma relevância muito grande no cenário intelectual brasileiro. Ele era presidente da Academia Brasileira de Letras nos anos 30. Tem uma ruptura com o movimento integralista, assim como o Miguel Reale. Só que aí eu quero citar justamente o Miguel Reale como esse ponto de raciocínio do que vai ser o integralismo após a ação integralista brasileira. O Miguel Reale, ele se afasta da militância, assim como outros militantes e intelectuais. Só que o Miguel Reale, ele é um exemplo claro de qual era a ideia do integralismo, que era um movimento intelectualizado. Miguel Reale se tornou uma das principais referências da área jurídica brasileira, né, responsável pela elaboração da teoria tridimensional do direito. E existe uma série de questões, um percalço, inclusive, né, que envolve a entrada do Miguel Reale na cátedra na Faculdade de Direito de São Paulo, e que só é solucionada por intervenção direta de Getúlio Vargas. A partir desse momento, Miguel Reale passa a ter uma relação pública de apoio ao Estado Novo. Miguel Reale, inclusive, no período do Estado Novo, vai integrar o Conselho Administrativo de São Paulo, do Estado de São Paulo, e, anos depois, né, foi considerado o pai do novo Código Civil brasileiro. Né? Então, o integralismo é um movimento de intelectuais. Claro que tem a militância, a base, mas a cabeça é intelectual. O bolsonarismo hoje é o contrário, é um movimento anti-intelectual. É um movimento que tem a sua intelectualidade olavista, mas é um movimento que prega a anti-intelectualidade. Quando eu estou falando isso, eu estou falando anti-ciência. O discurso contrário, um discurso baseado na irracionalidade. Né? Um discurso baseado nessa ausência de razão. Mas, Leandro... Possuía. Então, esse debate, claro, tem proximidades, mas, ao mesmo tempo, ele encontra muitas divergências desses atores. E isso acaba culminando nessas organizações dos grupos neointegralistas hoje que acabam, que estão nesse limite, né, do intelectual do passado e do anti-intelectual contemporâneo. Uma questão só que eu acho que eu queria frisar aqui é que, embora eu concordo absolutamente dessa dimensão intelectualizada do integralismo, mas essa dimensão intelectualizada é uma dimensão intelectualizada que está pensando a partir de teorias e práticas antissemitas, uma ideia racista de nação. Então, assim, eu fico um pouco desconfortável em reduzir o integralismo exclusivamente à sua dimensão intelectual e se esquecer do discurso de violência, do discurso de ódio, a dimensão antidemocrática nítida, e não estou dizendo que o Leandro afirmou isso, o contrário disso, evidentemente. Mas o que eu quero frisar é a questão que a dimensão intelectual do integralismo e dos fascismos não pode ser também tomada como uma espécie de elogio, né? Então, assim, é uma característica fundamental desses grupos, mas talvez seja uma característica fundamental por um detalhe muito importante. O integralismo nunca chegou ao poder. Então, ele foi um movimento de intelectuais porque ele não chegou ao poder.
Um partido então, isso de quadros, parece... não um partido de massas, mas foi de massas também, né? Foi de massa, a primeira organização política de massa. Primeiro partido de massa da história. Exato, nesse sentido não, né? Mas, enfim, com uma liderança de... Por que chegar ao poder? O que você está enxergando em relação a chegar ao poder como algo que poderia propiciar uma certa desintelectualização, ou pelo menos não ser um partido exatamente de intelectuais? Só para entender. Não necessariamente um processo de retirada da primazia intelectual. Daí também a gente cai no terreno um pouco do hipotético. Claro. Mas é o próprio trânsito do fascismo como movimento e o fascismo como regime. O fascismo como movimento tem essa dimensão mais pretensamente revolucionária e pretensamente ou efetivamente intelectualizada, mas os movimentos fascistas que chegam ao poder colocam em prática suas ideias. Né? A persecução, os assassinatos, categorias de presos políticos e assim por diante. Então, talvez ele manteve, e de fato manteve, isso eu acho que não está em discussão, essa sua faceta mais intelectual, porque não teve a capacidade ou a oportunidade de chegar ao poder como bem imaginavam ou como bem queriam. Eu acho que eram intelectuais de direita radical. Antidemocráticos. Oi? Antidemocráticos, né? Sim, não, claro. Intelectuais de direita radical, antidemocráticos, sem dúvida. Intelectuais, mas dentro de uma ótica fascista, né? Como existia no mundo, né, nos anos 30. Né? Claro que o lado antissemita, violento, né, mas existe um discurso de uma intelectualidade nacionalista dentro do movimento integralista que é originário nos discursos modernistas, né, que vem principalmente do grupo verde-amarelo, né, no qual o Salgado faz parte, né, nos anos 20. Então, eu só levantei esse ponto justamente até para entrar na questão essencial que o Cláudio perguntou, né, em relação aos contemporâneos, porque hoje, aí o Odilon pode até complementar, mas só de uma forma bem breve aqui, hoje o neointegralismo, hoje que eu digo nos últimos anos, né, o integralismo se transformou num balaio de gato, né, eu acho que é uma espécie talvez até de espólio do que foi o integralismo do pós-guerra, porque o integralismo do pós-guerra no PRP, como a gente disse agora há pouco, ele foi transformado. E o integralismo teve que abrir concessões. Né? O integralismo alcançou, como o Odilon disse muito bem, a IB não alcançou o poder, agora o PRP conseguiu mandatos importantes. O PRP chegou ao Senado. Plínio Salgado, o maior nome do fascismo brasileiro, teve 4 mandatos como deputado federal. Isso é pouco. Falar, ele foi deputado somente. Não, mas ele foi deputado. E não é um qualquer, é o principal representante do fascismo latino-americano. Está na simbologia da democracia brasileira, que é o Congresso Nacional. E tinha um papel importante no Congresso? Olha, ele entrou muito animado nas eleições, né, no primeiro mandato. Só que ele, depois de algum tempo, ele começou a fazer críticas ao modelo democrático, óbvio. E com isso ele se afasta um pouco das atividades parlamentares e passa a ter uma atuação muito, muito importante na Comissão de Educação e Cultura. A Comissão de Educação e Cultura é fundamental. Plínio Salgado foi presidente e depois relator da Comissão de Educação e Cultura. Não, por acaso, enquanto ele era deputado federal na Comissão de Educação e Cultura pós-64, ele tem uma mão muito importante na criação da disciplina Educação Moral e Cívica. Né? Então, esse discurso moral... Como deputado, né? Isso, desculpe. Como deputado. Sim, como deputado. Não, quer dizer, na comissão da Câmara, né? Sim, da Câmara, comissão da Câmara. Ele se afasta dentro dos discursos dentro do Congresso. Da coisa do plenário, né? Acho que você está pensando. Plenário, aquela coisa mais teatral do plenário. Exato. Né? Tem seus discursos, suas homenagens, vai homenagear Salazar várias vezes, mas a atuação principal dele era na Comissão de Educação e Cultura. Né? Então, na verdade, o Ministério da Educação e as atividades da educação sempre foi um ponto de raciocínio dentro do integralismo. É o que mobilizou em 1937 os Plínio Salgado a apoiar o golpe de Estado Novo, que o Getúlio Vargas prometeu o Ministério da Educação para ele. São essas atividades, né, e a gente não pode deixar aqui de perceber, Cláudio, a importância que o Ministério da Educação tem para o governo Bolsonaro. Né? Só nós observarmos
a linha, né, do Ministério desde Vélez até hoje com o Milton. Né? Como trincheira, né? Muito mais do que como elaborador de política pública. Né? Mas como uma forma de ação de uma proposta, de uma proposição bolsonarista. Né? Como era o integralismo também, que identificava as ações não só do Ministério, mas da própria Comissão de Educação, como uma forma de agir politicamente através desse viés educacional. Não, é interessante, né? Só para... Me desculpa fazer de novo esse paralelo, mas eu acho que ele é interessante. Você falou dos 4 mandatos, né, de deputado federal do Plínio Salgado. O Bolsonaro teve 7 mandatos, não foram 4, né? Já você falou que o Plínio Salgado chegou a presidir, depois ser relator na comissão de educação da casa. O Bolsonaro jamais presidiu uma comissão, jamais teve a relatoria de uma comissão. Nunca foi líder de uma bancada partidária, não ocupou um lugar na mesa diretora da casa. Ou seja, e ele que é o presidente da República, o Plínio Salgado passou longe desse cargo. O Bolsonaro que chegou, mesmo com essa trajetória completamente marginal dentro da Câmara de Deputados. Né? O Plínio Salgado, na verdade, só não teve mais mandatos que morreu. Né? Porque sim, ele não poderia ter tido pelo menos os 7 do Bolsonaro. Sem dúvida, chegaria aos 7. Ele se aposenta da vida pública por conta de questão de saúde em 74 e morre em 1975. Né? E aí, só para fazer um gancho aqui para o Odilon, é justamente essa morte do Plínio Salgado em 1975 que coloca o fim ao integralismo. Porque o integralismo ele é a síntese do Plínio Salgado. Então, o integralismo é uma coisa que tem que estar muito clara. Assim. O integralismo não é o movimento lá dos anos 30. Integralismo é uma série de organizações políticas, cívicas, culturais, que foram se organizando até o fim da vida de Plínio Salgado. Por isso que nós caracterizamos, e está muito bem colocado no nosso livro, a morte do Plínio Salgado representa uma mudança para o movimento sem o líder, o movimento sem chefe. Né, o movimento sem um símbolo, né, de liderança. E aí que entram as organizações neo-integralistas, que vão ter aí várias fases, várias organizações, várias etapas, que acaba culminando com o vídeo que você citou agora há pouco, né, dos terroristas que atacaram o Porta dos Fundos. Né, e aquela questão simbólica do vídeo, obviamente, foi muito bem pensada. Né, esse paralelo que você fez com os terroristas, né, de ataques passados, acaba obviamente sendo muito bem colocado, não foi por acaso. Né? É a partir daí que tem toda essa nova mudança da política fascista no Brasil após a morte do Plínio Salgado. Agora, tem uma questão que é importante também considerar, que o neofascismo no Brasil, em certa medida, ele tem um aspecto um pouco tardio. Ele se desenvolve com uma certa autonomia e uma certa reprodução ou apropriação de um legado internacional, sobretudo a partir do momento da última transição democrática. O integralismo via PRP, talvez ele possa ser com algum esforço da nossa parte, ele pode ser analisado dentro de uma ótica do pós-fascismo, né? Ou seja, a forma como essas organizações fascistas vão moldar as suas credenciais, tentar introjetar as suas perspectivas em democracias representativas, democracias liberais, e eventualmente fazer alguma espécie de aceno às suas credenciais fascistas. O aceno às credenciais fascistas do PRP quase que coincide com o momento já do golpe. Né? Alguns anos antes, ele se intensifica no momento antes do golpe. E durante a ditadura militar, as organizações de tipo, de orientação, de corte, enfim, as organizações fascistas e ou neofascistas não têm uma capacidade política de articulação, interlocução e organização. A partir da transição democrática que elas começam a se organizar. E eu digo isso por quê? No caso europeu, por exemplo, o neofascismo ele começa a ser gestado a partir de 45. Os partidos políticos, as lideranças políticas que tinham uma relação mais próxima ao fascismo, passam a orbitar o campo da direita radical populista. O Front Nacional é um grande exemplo disso. Né? O Jean-Marie Le Pen ele tem uma nítida característica neofascista,
mas ele passa a deixar de lado essas credenciais e o neofascismo passa a ser uma espécie de player no underground, ou seja, as pequenas organizações que muitas vezes não mostram sequer os rostos, que negam e renegam a via democrática ou partidária de organização e gestam a partir também disso as suas novas figuras intelectuais. Francis Parker Yockey, os intelectuais da nova direita francesa, Alain de Benoist e assim por diante, vão pensar nessa dimensão que dá um aspecto de fragmentado e multifacetado do neofascismo. Então, desde a década de 50, o neofascismo europeu, ele tem essa característica multifacetada. Pequenos grupeiros com várias lideranças, cada grupeiro com uma liderança, mas em torno de uma miríade de grupeiros, existe um processo de continuidade desse substrato imutável do fascismo histórico, ou do fascismo como referência intelectual, filosófica, política ou, eventualmente, até religiosa. No caso do Brasil, esta condição, essa possibilidade, esse contexto passa a existir a partir da década de 80, a partir da década de 70 com 80. A gente tem duas questões. Primeiro, o contexto de abertura democrática, que, por mais que possa ser paradoxal, traz uma janela ou um espaço de oportunidade para as organizações fascistas, e aquilo que o Leandro mencionou, a morte de Plínio Salgado. No processo de fascistização e desfascistização do próprio integralismo, quem comandava isso era Plínio Salgado. Era ele que ditava as regras. Ele era o líder, âncora, né? A âncora, sim, a figura do integralismo com uma certa forma, inclusive, de religião cívica. Então, ele ditava os rumos e os caminhos do ontem, do hoje e do sempre para o integralismo. E quando ele morre, o que fazer? Como fazer? Como se organizar? Com quem vamos lidar? Quais espíritos, corações e mentes queremos suscitar as nossas atribuições políticas? Então, o neointegralismo é isso. É um vazio inicial e uma tentativa de preenchimento desse vazio, e também de uma tentativa de produção e reprodução daquilo que o campo neofascista internacional já estava promovendo desde os anos 50. Formas de organização antipartidárias, antidemocráticas, acenos à direita radical e assim por diante. Então, o neofascismo, a partir do neofascismo de corte integralista, ele tem um pouco desse aspecto mais tardio ou retardatário, e por isso mesmo que algumas dessas tensões, que de maneira global já são colocadas à mesa e são resolvidas, ou não, há décadas, no Brasil elas são muito recentes, e por isso que os embates são tão fortes e que a gente tem no quadro atual, o neointegralismo, que horas se aproxima de grupos monárquicos, ora se aproxima de grupos bolsonaristas, alguns querem estabelecer uma relação com grupos do conservadorismo e tradicionalismo católico, outros querem se tornar alguma espécie de âncora ou de referência intelectual para o bolsonarismo. E aí, Cláudio, só fazendo um gancho também, em relação a essa ausência dessa âncora, né, uma expressão muito interessante que você coloca, né, para caracterizar o Plínio Salgado, a ausência dessa âncora gera justamente essa instabilidade. A instabilidade de quem será esse novo responsável, né? Quem será essa liderança? Quem será a nova âncora? E aí começam a aparecer muitas âncoras, né? Começam a aparecer, todos querem ser Plínio Salgado, né? Num primeiro momento, existe uma discussão entre a viúva do Plínio Salgado, Carmela Salgado, que o acompanhou dentro do integralismo desde os anos 30, e outros militantes. E aí é que a gente tem que citar uma figura que foi muito relevante no cenário público dos anos 80, mas, claro, dessa visão marginal que o Odilon comentou agora há pouco, que é o Anésio Lara Campos Júnior, né, advogado de São Paulo, foi militante do PRP, que era um antissemita, um nazista, né, dizia que câmara de gás era para matar piolho e coisas mais desse tipo, né? E era meio-irmão do Eduardo Suplicy, né? Ele tem uma ligação com do primeiro casamento, né? Da mãe do Eduardo. Então, esse contexto gera o início de uma instabilidade, né? A briga da Carmela como viúva do chefe,
né? E alguns que não concordavam com determinadas ações desse grupo que estava em torno da Carmela, que era o caso Anésio Lara Campos Júnior. Essa discussão ela foi sendo mantida durante anos, durante todos os anos 80 e 90, culmina no início do século XXI, com o primeiro Congresso Integralista para o século XXI, que foi em 2004, em que os neo-integralistas se reuniram em São Paulo, uma reunião, né, em que eles fizeram em São Paulo com o objetivo de tentar criar uma unidade dentro do movimento neo-integralista, né, já que o movimento neo-integralista, nos anos 80, passou a dialogar por conta do Anésio Lara Campos Júnior, inclusive com grupos skinheads, neonazistas, né, em São Paulo principalmente. E então esse primeiro congresso do século XXI, que tinha como propósito justamente a reorganização do integralismo e a unidade, termina sem acordo. Ocorrem rupturas, a formação de grupos neo-integralistas e esses grupos que passam a agir politicamente, cada um dentro da sua esfera, muitos deles se encontrando em alguns momentos de convergência, mas também com muitas divergências de caminho a ser trilhado. Como o Odilon disse, alguns que dialogam com mais proximidade com o bolsonarismo, outros que têm críticas, outros que vão para um lado mais religioso, tradicionalista, com grupos como o TFP, como a monarquia e com diversas organizações de cunho radical. E até mesmo aqueles que passam a encontrar na democracia caminhos para as suas ações políticas. Não por acaso, né, os neointegralistas tiveram, na ausência de um partido político, tiveram uma relação com diversos partidos políticos desde o processo da redemocratização. Foi assim, principalmente com o PRONA, do Enéas Carneiro, que é a tese de doutorado do Odilon, ele pode falar bem mais sobre isso, e com outros partidos políticos, como o PRTB, do Levi Fidelix, e do General Mourão, né? Os neointegralistas tiveram uma importância significativa, patriota, e hoje, mais recentemente, o PTB, do Roberto Jefferson. Então, inclusive, neointegralistas possivelmente sairão candidatos nas próximas eleições, possivelmente deputados, né, por alguns estados do Brasil, maior parte deles pelo PTB, que, fazendo o link com o início da nossa conversa, que reavivou também o Deus, Pátria, Família com liberdade. Né? Deus, Pátria, Família e Liberdade, que é a frase também utilizada pelo Roberto Jefferson de forma contínua dentro do PTB. O PTB, né, do saudoso Leonel Brizola, que hoje está nas mãos dos neofascistas. O velho PTB, né? Eles têm a marca, mas não têm a empresa, não, eu diria o assim. O velho PTB. Quer falar um pouquinho do Enéas, Odilon? Acho que é um caso interessante, né? Sem dúvida. O PRONA, ele teve um papel de grande importância para o nacionalismo de direita brasileiro, para a direita radical, para a extrema-direita, mas de uma maneira mais ampla para o nacionalismo de direita. Transição democrática, a ideia de fim da história, queda do Muro de Berlim, fim da União Soviética, a ideia do fim das ideologias, isso caracteriza um pouco o momento político da emergência do PRONA. Muitas vezes o PRONA, ele é lido única e exclusivamente como uma ideia do partido de Enéas. Essa ideia não está necessariamente equivocada. Evidentemente que o PRONA era o grande não, né? Era o pequeno partido de Enéas, nas assembleias, nas convenções do PRONA. Que fez barulho, né? Fez, claro. Nas convenções do PRONA utilizava-se um estandarte escrito "Nosso nome é Enéas". Meu nome é Enéas! Mas além dessa questão, né, além da figura de Enéas, o que me motivou a fazer essa pesquisa no doutorado foi entender qual que eram as raízes, digamos, do pensamento político do PRONA, quais eram as interlocuções do campo do radicalismo político de direita do partido e também como foi a forma como o partido foi penetrado por outras instâncias e outras organizações políticas das mais diversificadas. Em síntese, o PRONA, ele tinha uma grande inspiração do ideal autoritário da primeira metade do século XX, fazia referências explícitas a algumas políticas do próprio Estado Novo, uma parte significativa, não diria que majoritária, mas uma parte significativa
de militares da ativa e da reserva, descontentes com o processo da transição democrática, ingressaram no PRONA. O PRONA também teve uma relação intensa com algumas organizações da extrema-direita internacional, como o Lyndon LaRouche, norte-americano, que foi, inclusive, né, um dos introdutores da ideia do globalismo, da ideia do marxismo cultural, da ideia da Escola de Frankfurt como uma égide da ideia do próprio globalismo. Foram instâncias que foram popularizadoras desse pensamento mediante o PRONA. Então, o PRONA, mais do que o partido de Enéas, ele foi um partido tipicamente de direita radical ao longo da transição democrática, que balançou um pouco as estruturas daquele fenômeno da direita envergonhada. Porque após a transição democrática, poucos ou quase, ou nenhum deles queriam, lideranças políticas, organizações políticas e intelectuais queriam se manifestar à direita do espectro político. Embora o PRONA não se manifestasse como um partido de direita, o Enéas não se manifestasse como um partido de direita, ele foi uma espécie de receptáculo dessa tendência que estava esvaziada, que estava envergonhada e também estava desarticulada. Então, para além do Enéas, o PRONA foi um partido que teve integralistas, que neonazistas tentaram, mas não conseguiram, foram rechaçados. Aí também uma diferença de Enéas e Jair Bolsonaro, e outras figuras do pensamento autoritário brasileiro. Então, uma certa miríade da direita radical brasileira, da extrema-direita, conseguiu vivenciar uma forma de articulação e interlocução política mediante o PRONA, que existiu de 89 até 2006, depois Enéas morre em 2007. Um ponto importante é que, quando o Enéas foi eleito com mais de 1 milhão de votos, foi um grande recordista nos votos para deputado federal, depois ele foi somente derrotado pelo Eduardo Bolsonaro, ele levou consigo, salvo engano, 4 ou 5 outros deputados. 5, né? 5. Desses 5, 3 saíram de imediato. Um foi para o PSDB, um foi, salvo engano, para o próprio PTB, um permaneceu. O que permaneceu era Elimar Máximo Damasceno. Elimar Máximo Damasceno, que foi um dos redatores originais do chamado Estatuto do Nascituro. Elimar Máximo Damasceno, que era um integralista. Utilizava o púlpito da Câmara para fazer homenagens a Plínio Salgado, Miguel Reale, Obiano de Mello, Gustavo Barroso. Teve projetos de lei com o então deputado federal Jair Bolsonaro. E tinha também uma figura que era assessor parlamentar, que era Paulo Fernando da Costa. Paulo Fernando Melo da Costa, que até recentemente era assessor especial da ministra Damares, e foi uma figura de proa para levar os neointegralistas a este atual PTB. Então, em certa medida, o PRONA ele serviu como um bote de salva-vidas para a direita radical. Uma incubadora, a gente pode dizer? Ou uma incubadora, pode ser também. Ele manteve viva a chama, né, manteve acesa a chama desse pensamento, e não é à toa que o Enéas é considerado como o melhor presidente que o país jamais teve. E uma das estratégias iniciais da da campanha eleitoral de Bolsonaro foi a busca pela inscrição do nome de Enéas no livro de Heróis da Pátria, Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro. Então, essa figura, esse melhor presidente que o país jamais teve, que por muitas vezes foi ridicularizado, e claro, a dimensão caricatural de Enéas era algo estabelecido. Eu represento a voz dos oprimidos, o gemido dos que sofrem, o bramido dos que clamam por justiça. 56, 56. Minha luta é da ordem contra a desordem, do preparo contra a ignorância, da decência contra a patifaria. 56, 56. As pesquisas já confirmaram que eu serei o deputado federal mais votado da história do Brasil. Muito obrigado aos meus eleitores de São Paulo. Sou candidato a deputado federal. Meu nome é Enéas, 56, 56. Mas ele serviu como esse elo entre passado e presente no momento da direita envergonhada e também da transição democrática, e depois para essa capitalização das novas direitas de uma maneira mais recente. Odilon, o próprio PRONA, o nome PRONA foi inventado também recentemente, né? Bolsonaro, ele tentou ser candidato para um partido político que
seria chamado PRONA, né? O PEN, Partido Ecológico da Nação, o PEN, virou Patriotas, né? Número 51, cujo seu líder, o fundador, foi antigo membro do PRONA, uma dimensão mais fisiológica, assim, da participação do PRONA. Depois o PEN, quando viria a receber o Bolsonaro para a campanha presidencial, iria mudar de nome. Seria ou PRONA, claro, com uma variação do termo, né? Ou Patriota, né? Virou Patriota. E foi nesse momento que a figura do Paulo Fernando da Costa, que era o assessor da Damares, foi importante. Porque nessa negociação, o Paulo Fernando, que hoje é presidente ou vice-presidente PTB do Distrito Federal, ele que articulou, estava negociando, era um dos articuladores da ida do Bolsonaro para esse novo partido, né, e que agora será possivelmente candidato a deputado federal, que é um membro, né, do grupo Pró-Vida, né, grupo anti-aborto, e, enfim, tem uma série... E da Frente Integralista Brasileira. Sim, membro ativo da Frente Integralista Brasileira, da FIB. Agora, uma questão que é importante também, que o Odilon, só para completar, nós estamos falando muito de partidos, né? Mas os neointegralistas não necessariamente atuam só em partidos políticos. Inclusive, alguns não concordam com essas ações. Por conta dessa variedade de neointegralistas, alguns membros neointegralistas não concordam com as atividades desses membros dentro do PTB. Né? São grupos mais radicais, como, por exemplo, o MILB, que é o Movimento Integralista e Linearista do Brasil, que é um outro grupo neointegralista. Grupos mais antipartidários, né, que atuam em outras frentes, através de manifestações públicas, como, por exemplo, um episódio que ocorreu em 2015, na Avenida Paulista, em que o líder desse movimento vai para um carro de som para xingar Montesquieu, porque Montesquieu que... Ele mandou Montesquieu tomar naquele lugar. Exatamente, Montesquieu vai tomar lá, né? Que participou de atividades... Isso tudo, desculpa, era contra a separação de poderes, é isso? Eram manifestações de defesa de intervenção militar em 2015. No carro da União Nacionalista Democrática. Isso, exato. Uma faixa de militares e o neointegralista no carro de som, né, xingando o Montesquieu pelo fato da teoria dos três poderes. Né? Esse mesmo neointegralista que em 2015 vai para a Câmara dos Vereadores de Campinas e agride uma militante do PSOL dentro de uma manifestação, de um debate que estava havendo, uma proposta de discussão do projeto de lei que vetava a inclusão das discussões sobre gênero e sexualidade nas escolas de Campinas. Então, ou seja, essas atividades, os neointegralistas, elas caminham nesse sentido partidário, em sentidos públicos, e também num caso muito simbólico. Né? Recentemente, 2017, um falecido integralista, faleceu ano passado, se não me engano, Gumercindo Rocha Dória, foi um grande integralista do passado, foi um chefe da juventude do PRP, recebeu pela Câmara dos Vereadores de Niterói uma homenagem, moção de aplauso, em 2017. Só que por conta da idade avançada, ele morava em São Paulo, ele tinha 90 e tantos anos. Quem foi o representar nessa homenagem foi um militante neointegralista, um militante ativo do Rio de Janeiro. Só que o mais interessante disso tudo é quem quem propõe a moção de aplauso a este neointegralista. Justamente o então vereador e hoje deputado federal, Carlos Jordi, uma das bases centrais do bolsonarismo. Carlos Jordi, através das suas atividades como vereador, faz uma homenagem a este integralista do passado e que no evento, inclusive, contou com a presença de ilustres figuras da política do Rio de Janeiro, como o então deputado estadual Flávio Bolsonaro e Rodrigo Amorim, aquele que virou recordista de votos nas eleições para deputado por ter quebrado a placa em homenagem à vereadora Marielle. Então, as atividades dos neointegralistas, elas circulam
desde a atividade partidária, da atividade simbólica e até mesmo da atividade de violência, de atacar uma produtora de vídeo que fez uma produção contrária aos seus ideais. Interessante como esse pessoal circula e se conecta, né? Na verdade, a gente está falando de um grupo que tem uma série de conexões entre si, né? Isso interessante, toda essa trajetória que você foi mostrando e os vários vínculos, porque fica muito nítido isso, né? E só um comentário lateral, uma ironia do destino. O Prona, quando desapareceu, ele desapareceu porque foi absorvido pelo PL. Esse aí, no qual o Bolsonaro entrou agora. O PR virou PL. Não, na verdade, ao contrário. O PL, ao absorver o Prona, virou PR. Exatamente. E agora voltou a ser PL. Exatamente. É interessante como, para além dessa relação institucional, mediante partidos políticos, o integralismo ele passa também a atuar para essa dimensão antipartidária e muitas vezes radicalizada, mas o que proporciona essa forma de interação não é necessariamente a capacidade política dos neointegralistas, mas são as credenciais de um imaginário político que é partilhado entre integralistas e bolsonaristas. Então eu volto um pouco para aquilo que a gente aquilo que falamos no começo da nossa conversa. A contribuição do integralismo para a história, o pensamento político brasileiro, não é apenas uma contribuição institucional, é a contribuição de um imaginário político, a ideia de complô anticomunista, né, a ideia de complô comunista, ou complô judaico, ela tem no integralismo o seu processo de ossatura no Brasil. Então isso é uma contribuição fundamental e os frutos dessa contribuição atualmente são partilhados tanto por setores do pensamento militar quanto setores bolsonaristas, mas também pelos setores integralistas. Por isso que o trânsito aqui ele é partilhado por conta desse imaginário dessas práticas políticas. Só tem dois pontos que eu queria ressaltar também, Cláudio. Como é importante a gente observar o grupo heterogêneo que forma o neointegralismo, a ponto de ser observado entre os neointegralistas uma composição de defesa ou de ataque em relação ao próprio governo. Existem membros que são críticos ao governo Bolsonaro, principalmente por conta da pauta econômica, do projeto econômico de Paulo Guedes, e outros que desenvolvem uma crítica de apoio pelo fato do Bolsonaro ser aquele que vai impedir o avanço do PT. Isso ficou muito claro nas eleições, no segundo turno das eleições de 2018. Os neointegralistas foram para as ruas novamente para a Avenida Paulista e o discurso era: a escolha não será entre Bolsonaro e Haddad, mas sim entre Brasil e anti-Brasil. O nosso candidato é o candidato que defende os valores cristãos, sob o lema Deus, Pátria e Família. Então, o discurso ele caminha dentro dessa perspectiva, um discurso de apoiar por conta da oposição que será controlado, do inimigo maior que será controlado. Então, o discurso neointegralista ele caminha muito dentro dessa perspectiva de visualização desses grupos heterogêneos. E uma coisa que eu acho que é muito importante, que tanto eu quanto o Odilon e vários outros pesquisadores do integralismo, do neofascismo, há muitos anos nós sempre escutamos, né? Eu, pelo menos, sempre escutei desde o início. Nos últimos anos mudou muito, mas no início da minha trajetória como pesquisador, eu escutava: para que você está estudando um movimento que não tem relevância na política? Para que você está estudando um movimento que hoje não existe? Ou para que você está estudando um movimento que hoje ele é concentrado em pequenos grupos, uma meia dúzia de pessoas aí pela internet? Eu acho que está muito claro que o que importa não é a quantidade, mas quais são os vínculos, as relações, as circulações que esses grupos alcançam. Então, se existem, porque muita gente pergunta para mim, para o Odilon principalmente, quantos neointegralistas existem hoje no Brasil? É uma quantificação que nós não temos. Então, a gente pode chutar aqui um número, né, qualquer. Então, se são 12, 15, 100, 200, 300 ou 1 milhão, não importa. O que importa aqui é qual a atuação,
como eles se articulam e como esse ideal fascista está sendo mantido, como ele está sendo revivido e alimentado a cada dia nesse espaço fértil que é o Brasil contemporâneo. Odilon, Leandro, excelente essa conversa. Muitíssimo obrigado. Aprendi muito aqui, já tinha lido o livro, mas novas coisas apareceram aqui. Recomendo, claro, que todo mundo que nos assiste aí leia o livro, né? Acho que é uma fonte fundamental. Aliás, o livro eu enxergo que está ali atrás do Leandro na estante, né? Pequenininho daqui de quem olha, mas está lá. Opa, e está na mão também do Odilon. Mais fácil ainda, mas não se preocupe que eu também vou colocar. Aí. Opa, mais outro aí. Fazer o merchan completo. Isso, mas vai ter a imagem no vídeo. Eu agradeço muito a vocês e devolvo aí a palavra para vocês, eventualmente, se a gente esqueceu de algum ponto que ainda merece ser considerado, vocês lembrarem e, claro, fazerem as suas considerações finais. Quem começa? Obrigado aí pelo espaço, obrigado pela oportunidade de debater. É um tema muito rico, tema necessário, né, para a discussão dessa compreensão do mundo contemporâneo. Ter essa análise dessa radicalização extremista é necessário, né? É algo que, particularmente, nós não queríamos, né, analisar dessa forma, mas é algo real, é algo que está nas ruas. Então, é algo que não pode também, não é algo que pode estar só preso academicamente. Por isso que a proposta desse nosso livro é justamente levar para o público de uma forma mais geral determinadas reflexões do que foi e do que é o integralismo brasileiro, para compreensão, né, de que o fascismo não é uma organização do passado na Europa, é algo que esteve aqui do nosso lado, né, aqui na nossa porta, né, e sempre rondando esse espectro da radicalização. Então, obrigado aí pelo espaço e parabéns aí pelo projeto. Eu que agradeço. Leandro, Odilon, por favor. Cláudio, mais uma vez, brigadão, foi uma satisfação, sempre bom conversar e dialogar. Uma questão que o Leandro mencionou me chama, acho que é importante, quando muitas vezes nós fomos instados, né, a responder a pergunta, por que vocês pesquisam isso, né? Primeiro, a dúvida, será que eles são partidários, conservadores, de direita? Eu sempre trato com meus alunos o seguinte, você não precisa ser uma pessoa de esquerda para estudar as direitas. Há muitas pesquisas qualificadas vindas do campo, né, intelectual da direita e se destinadas a compreender o fenômeno. Mas, além disso, me parece que essas perguntas traziam um pouco uma noção da sociedade brasileira que se quis imaginar essencialmente democrática, um pacto democrático, né, essencialmente democrático, como se uma certa natureza política brasileira fosse plenamente democrática. Bem, sabemos que não discutimos de uma maneira efetiva os legados autoritários, as estruturas autoritárias, as instâncias autoritárias e também a presença autoritária no nosso cotidiano político. Então, muitas vezes, quando os estudos sobre as direitas eram ridicularizados ou tomados com uma questão assim, de um estudo sobre uma caricatura política, na verdade é o fato que a sociedade brasileira não soube, né, em certa medida, não soube lidar com seus passados recentes autoritários e as formas persecutórias de se pensar e fazer a política. Então, trabalhar com essa temática, por mais que seja extenuante, cansativa e traumática no nosso cotidiano, é também um imperativo para a gente pensar não somente o nosso passado, né, seja ele mais próximo ou não, mas também essa nossa tragédia cotidiana. Então, ambientes aqui, né, como nós estamos tendo, são muito importantes para a gente colocar um pouco de luz, né, ou de dúvida sobre essa nossa condição atual e também histórica. Por isso eu agradeço demais. Muito bom. Obrigado, Odilon. Bem, quero então novamente só reiterar o agradecimento ao Odilon, ao Leandro pela ótima conversa que nós tivemos aqui, que acho que ajuda a entender muito esse fenômeno, inclusive as suas manifestações contemporâneas, acho que é importante entender isso também. E aí eu vou fechar esse episódio. E fecho, como sempre eu faço, agradecendo a quem nos assiste no YouTube, a quem nos ouve no podcast, um agradecimento especial, claro, a quem tem inclusive contribuído
para o canal, seja na condição de membro do canal por intermédio do Clube dos Canais do YouTube, seja por meio de um apoio através do site benfeitoria.com. Quero agradecer a todo mundo que tem apoiado e convido a que continue aqui acompanhando. Acompanhe também o blog do Fora da Política Não Há Salvação na Carta Capital. E dizendo tudo isso, até a próxima. Eu quero agora agradecer aos nossos apoiadores. André Puzili Comim pela pesquisa de imagens para este episódio e aos nossos apoiadores no benfeitoria.com e no Clube dos Canais do YouTube. Márcia Regina Munhoz, Daniel Frasson, César Dantas, Daniela Ramos e Francisco Alves Soares. A vocês, meu muitíssimo obrigado. E o convite que eu deixo aqui para aqueles que ainda não são apoiadores, para que possam apoiar o Fora da Política Não Há Salvação, tanto no Clube dos Canais do YouTube, como por meio do site benfeitoria.com. Obrigado, até a próxima.